Boa noite a todos novamente. Vamos dar início à segunda palestra do dia. Gostaria de agradecer a nossa palestrante por ela ter aceito o nosso convite e apresentá-la. É a médica veterinária Nassara Lotti. Ela possui graduação em medicina veterinária pela Unip, residência na área de zoonose e saúde pública pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia na Unesp de Botucatu. Atualmente, ela é mestranda na área de doenças tropicais na Faculdade de Medicina de Botucatu, e ela vai falar para a gente hoje sobre a importância do diagnóstico e tratamento da leishmaniose. Uma boa palestra a todos. Olá, boa noite a todos. Vou estar aqui colocando os slides. Apareceu? Alguém pode me confirmar, por gentileza? Alguém da equipe, se puder falar. Está aparecendo. Tá? Muito obrigada. Imagina. Então, nós vamos falar sobre a importância do diagnóstico e tratamento da leishmaniose canina, que é um assunto muito polêmico na nossa atualidade, né? Eu tive um pouco de experiência por ser residente lá no setor de zoonoses de Botucatu, da FMVZ, e eu trabalhei um pouco com alguns diagnósticos. Então, vamos começar. A leishmaniose visceral é uma enfermidade zoonótica, é um protozoário intracelular obrigatório das células do sistema fagocítico mononuclear. Aqui no Brasil, ela é a Leishmania chagas. No Velho Mundo, é a Leishmania infantum. Aqui na nossa região, o vetor é o flebotomínio da espécie Lutzomia longipalpis. Ele tem atividades crepuscular e noturna. Ele gosta muito de ficar em regiões com alimento úmido. Então, nesses horários, se o animal tiver sem a proteção, se ele estiver infectado, ele pode estar passando a doença. É uma zoonose que está entre as 6 endemias prioritárias no mundo. É uma doença de notificação compulsória e está presente em 62 países de forma endêmica, o que é um grande problema para a saúde pública no mundo. E 90% dos casos são reportados em 5 países, que são Bangladesh, Índia, Nepal, Sudão e o Brasil. Aqui no mapa, nós podemos observar algumas áreas que são endêmicas no mundo, o Brasil e esses outros países. No Brasil, a leishmania visceral ela está presente nas 5 regiões. Os lugares mais concentrados é a região Nordeste, onde há 50% dos casos, seguidos da Norte, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Cerca de 3.500 casos são registrados anualmente, com um coeficiente de incidência de 2 casos a cada 100 mil habitantes no Brasil. Então, na região norte, aqui nesse primeiro mapa, ele apresenta no ano de 2008, 875 casos, no Nordeste, 1.956, no Sudeste, 877, no Sul, que é o menos, só 4, e no Centro-Oeste, 413. E no outro mapa, que é um mapa um pouco mais atual, fala quais são os estados que há presença da leishmaniose visceral humana. A região cinza é onde não há casos, aí um azulzinho mais claro são de 1 a 150, e o azul escuro é de 151 a 300 casos, e o roxo é 301 a 400 casos. Podemos observar que o estado de São Paulo está entre as regiões que mais há casos de leishmaniose. Em 2006, o Ministério da Saúde implementou o Programa de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral. Essas medidas foram para ajudar, tanto no diagnóstico e tratamento precoce de casos da doença, tentar a redução dos flebotomínios, que são os que vão passar essa doença, no caso, e a eliminação de reservatórios da doença. A atividade de educação em saúde com o objetivo de conter o avanço desta parasitose no Brasil e reduzir a morbidade e de letalidade da mesma. É muito importante a educação em saúde,
principalmente para nossas crianças. Durante esses 2 anos de residência, eu fiz parte de um programa que nós íamos até um local que se chama-se Parque Imperial, onde as crianças, no período contrário de aula escolar, eles iam lá para passar a tarde. Então, nós passávamos por lá e dávamos aulas para eles de higiene, falávamos de doenças de zoonoses como a leishmaniose, a raiva, a leptospirose, entre outras. E nós percebemos como as crianças iam absorvendo esse conhecimento e passavam para os seus pais, o que foi um grande avanço na mudança do comportamento dessas famílias. Em 2015, o Boletim Epidemiológico Paulista mostrou que 76 municípios possuíam transmissão canina e humana, e 54 desses municípios estavam classificados como silencioso e receptivo e vulnerável no estado de São Paulo. Então, no estado de São Paulo, há muitas várias, como aqui mostra no mapa, com casos de leishmaniose, tanto visceral canina como leishmaniose visceral humana. O cão é o principal hospedeiro na área urbana. A doença não é transmitida através de lambeduras, mordidas ou contato direto com ele, e sim pela picada do flebotomínio. No meio silvestre, lobos, coiotes, raposas são reservatórios, então eles também, se houver o vetor, pode passar para o homem ou para os outros animais. Todos os cães infectados, mesmo sem sintomas aparentes, são fonte de infecção para o flebotomínio transmissor. Portanto, é um risco para a saúde do homem e de outros cães. Vale ressaltar que tem pessoas que não percebem que é apenas o flebotomínio que vai passar a doença. Esses dias mesmo eu ouvi uma senhora falando que o animal dela faleceu de leishmaniose e a cadeirinha dele a cadeirinha que é usada no carro, ela tinha passado vários produtos na cadeirinha para não estar passando a leishmaniose para os outros animais dela. E aí, então, eu conversei, expliquei que não era bem assim, que não teria problema, porque não é essa forma de transmissão. Aqui nós vemos o ciclo, o cão, se ele não tiver os sintomas clínicos, se ele não tiver nenhuma lesão, algo, ele é um portador assintomático, que é o grande problema na atualidade. Há alguns autores que acreditam que dos cães, de 40% a 60%, eles não apresentam sinais clínicos. E então é muito perigoso, ainda mais nas regiões endêmicas. Então, aqui mostra que através do flebotomínio picando tanto um animal assintomático ou sintomático, se ele picar o homem logo em seguida, ele vai estar passando a doença. E aqui também mostra o ciclo tanto silvestre como urbano, como os animais silvestres podem estar passando para o homem, como o homem pode passar para eles também, se picar eles e passar, e também ao mesmo tempo o cão. Os sinais clínicos. A leishmania visceral canina, ela tem uma enorme variabilidade de manifestações clínicas. Então, cada animal ele vai aparecer de uma forma com a resposta imunológica desenvolvida, o grau de infestação parasitária, o tempo de evolução e órgãos afetados. Cães são mais suscetíveis à infecção, podem desenvolver uma doença multissistêmica semelhante à leishmaniose visceral em humanos. Alguns dos sinais clínicos são alteração de pele, linfoadenomegalia sistêmica, alterações nos olhos, pode ser através de uma uveíte, palidez de mucosas, esplenomegalia, caquexia, epistaxe e onicogrifose. Os sinais clínicos podem apresentar em média de 3 a 7 meses na espécie canina. E uma considerável parcela de cães são infectados por Leishmania chagas e não desenvolvem a sintomatologia clínica. Então, é uma coisa que nós temos que frisar muito, e principalmente em regiões endêmicas para a doença. Às vezes, nós percebemos apenas um linfonodo alterado, alguma coisa assim. A gente já tem que ficar esperto para ver se ele pode ou não ser um portador assintomático. Aqui nas fotos mostram algumas lesões que foi ditas anteriormente, como sinais clínicos, como a onicogrifose, a caquexia, algumas lesões próximas aos olhinhos.
Então, agora vamos falar um pouco do diagnóstico. O diagnóstico da leishmaniose visceral canina é importante para que a vigilância e o controle da disseminação da Leishmania chagas seja realizado. Não existe estatisticamente um método de diagnóstico 100% sensível e 100% específico. Não é possível ter. E o diagnóstico em cães deve ter uma combinação de testes, sendo um teste para triagem e o outro para confirmação. Caso ambos resultem em reagentes, considera-se o animal como positivo. Os testes diagnósticos da leishmaniose visceral canina, eles podem ser diretos e indiretos. Os testes indiretos podem ser a RIF, a ELISA, o DPP, que vão procurar a presença do anticorpo, não vão procurar o antígeno durante o exame. Os testes diretos, como citopatológicos, histopatológicos, imunopatológicos e os moleculares, como o PCR, procuram diretamente pela presença do parasita em células e tecidos. Os testes sorológicos, eles tendem a ser mais sensíveis que os diretos, e por isso são mais utilizados em inquéritos populacionais. O método ELISA há de ter um conhecimento do ponto de corte da reação cut-off, que ele é padronizado pelo laboratório que vai realizar o teste. Então, é no laboratório que vai ter esse ponto de corte. E é através da sua densidade óptica do animal, o testado, onde serão considerados negativos para essa técnica com DO abaixo do ponto de corte de reação, e aqueles com DO acima do valor são reputados como positivos para a leishmaniose visceral canina. É um pouco complicadinho, mas o ELISA ele vai consistir na reação de anticorpos presentes no soro com antígenos solúveis e purificados de leishmania, obtidos a partir de uma cultura in vitro. Então, ele pode estar pode ser colocado a leishmania no meio LIT, que é onde vai ter a infusão de fígado, ou o NNN, que vai ser o sangue o sangue de bovino, que nós colocamos e deixamos em meio de cultura. O antígeno ele é absorvido em microplacas e o soro diluído são adicionados posteriormente. A presença dos anticorpos específicos no soro vão fixar aos antígenos. A visualização da reação ocorre quando adicionado um anti-imunoglobulina de cão marcada com a enzima peroxidase, que se ligará aos anticorpos específicos, caso sejam presentes, gerando um produto colorido que poderá ser medido por espectrofotometria. O resultado considerado reagente é aquele que apresenta o valor da densidade óptica igual ou superior a 3 desvios padrões do ponto de corte, o cut-off, do resultado do controle negativo. Aqui está mostrando o kit. Eu sei que parece muito estranho, porque tudo vai ser colocado nessa placa. E nessa placa a gente vai pôr no espectrofômetro, que é uma máquina, assim, como um computador, e lá terá uma leitura. E aí, como cada laboratório tem o seu ponto de corte, eles vão estar passando. Eu vou passar após um vídeo para ficar mais fácil, porque parece que eu falei grego. Quando eu estava na graduação, quando eu ouvia explicando ELISA nas aulas, eu não entendia direito o que era. Eu fui começar a entender, fazer mais sentido das técnicas de diagnóstico depois, quando eu fui para a residência e passei a fazer algumas dessas técnicas. Vale lembrar que o ELISA ele é um teste confirmatório para a leishmania, de acordo com o Ministério da Saúde. Aqui é a plaquinha. Onde a coloração fica mais escura, significa que foi reagente, que houve a presença do anticorpo da doença no teste. E nós temos também a RIF, que é a reação de imunofluorescência indireta. No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, é aceito os títulos a partir de 1:40. Por quê? No 1:20, que é o primeiro pocinho, pode haver reações cruzadas com outras doenças, como outra leishmania, como a T. cruzi. Então,
vale a pena começar da diluição de 1 para 40 quando vamos colocar nas lâminas. O seu resultado ele é confirmatório e normalmente ele é expresso em diluições. Aquela mesma plaquinha que nós usamos na ELISA, ela é utilizada na RIF para um primeiro momento. Nós pegamos o soro do animal e nós vamos diluir na placa. Mas, como é a partir da diluição de 1 para 40, para os nossos controles, nós temos que fazer os 2 pocinhos. Então, no começo da placa, nós colocamos 2 pocinhos para os nossos controles positivos e 2 pocinhos para o controle negativo, onde nós vamos estar colocando 190 microlitros de PBS, que é uma mistura com alguns sais, com pH 7,2. E nos demais pocinhos, nós vamos colocar 100 microlitros. Quando for colocar a amostra, serão 6 pocinhos. E os controles apenas 2, porque na de 1 para 40 nós já utilizamos o controle. Então, no primeiro pocinho nós vamos colocar o soro do animal e nós temos os soros controles, tanto para positivo como para negativo. Então, no primeiro poço nós colocamos esse soro. Depois nós vamos homogeneizar com uma pipeta e vamos passar 100 microlitros para o próximo pocinho. E assim sucessivamente. E no último poço nós descartamos 100 microlitros. E então nós vamos pôr nessa plaquinha, como é a segunda figura. Nessa lâmina, ela já vai ter nela fixada a leishmania. Então, quando coloca a presença dessa misturinha do soro com o PBS, haverá uma fixação nela e se o animal for positivo para a doença, a lâmina irá brilhar. Então, ele ficará ali e terá as ligações. Então, sempre nos 2 primeiros pocinhos da lâmina, em cima nós colocamos o nosso controle positivo e embaixo negativo. Então, na fileira de cima nós colocamos a amostra A e na fileira de baixo a amostra B. E lembrando que sempre nós vamos começar do último pocinho, que é o mais diluído, para até o primeiro, que seria o segundo pocinho, na verdade, que é um pouco mais concentrado. E então, nós vamos colocar no caso, no laboratório, nós usávamos esse recipiente, que nós vamos fazer uma câmara úmida. E nós vamos colocar em uma estufa a 37 graus Celsius e deixará em torno de 30 minutos. 30 minutos depois, nós vamos pegar a lâmina, vamos lavar com PBS 7,2 e daremos 2 banhos de 10 minutos desse PBS 7,2. Após esses 2 banhos, nós colocaremos nossa lâmina para secar e prepararemos com azul de Evans, uma pequena misturinha com azul de Evans, o PBS 7,2 e o conjugado, que é espécie específico. Por isso que em uma lâmina tem que ser sempre a mesma espécie do animal, no caso, cão. Então tem que se colocar ele, porque aí ele vai se ligar nessa misturinha com o que tiver na lâmina, e se for positivo, os anticorpos vão estar brilhando e aí, então, o animal terá título para a doença. Depois de colocarmos essa misturinha na lâmina, cada pocinho, nós voltamos na câmara úmida e colocamos por mais 30 minutos na estufa de 37 graus Celsius. Depois desses 30 minutos, haverá novamente o banho com PBS 7,2. Só que, dessa vez, tem que ser tampado, tem que ficar no escuro durante esses banhos. Por quê? Com a interação da luz, vai perdendo o brilho a lâmina. Então, ela tem que ficar no escuro. Depois desses 2 banhos novamente, coloca para secar e já vai direto para o microscópio depois para poder ler. Aqui é uma lâmina devidamente positiva, pode observar a presença das leishmanias brilhando. Então, se aparecer esse já no primeiro pocinho da lâmina, considera o animal positivo, no título de 1 para 40. Se for negativo, pensa que vai estar tudo escuro. Vai ser um verde bem escuro e não vai aparecer leishmania nenhuma. Você vai enxergar um borrão no microscópio. E temos também o teste chamado DPP, que ele é usado como triagem de acordo com o Ministério da Saúde, para leishmaniose visceral canina. Ele é um teste rápido,
É fundamental para ações de campo dos municípios da Secretaria de Vigilância da Saúde. O teste conta com a inovadora tecnologia de imunoensaio e cromatográfico Dual Path Platform, que amplia consideravelmente o nível de sensibilidade e agilidade se comparado a outras metodologias, possibilitando a detecção da doença de forma mais rápida. Esse teste ele vai durar em torno de 15 minutos e pode ser usado nele plasma, sangue total venoso ou soro. A minha experiência foi com o soro durante as aulas práticas com os alunos da graduação. Em 15 minutos saiu o resultado de forma fácil e quando aparece no teste dois risquinhos, significa que o animal é positivo. Se aparecer um, o animal é negativo. Ele vai, aqui como eu disse, as 2 linhas de leitura de mercado mundial. O exame oferece diversos benefícios, porque ele é fácil execução em campo, de leitura, interpretação simples, para uma maior sensibilidade e especificidade. A capacidade de multitestes aperfeiçoada, o uso de sistemas com conjugados líquido quanto a secos. Por ser um teste de triagem, permite que apenas os casos positivos sejam levados para a confirmação, desonerando dessa forma o laboratório. Ele é um teste bem fácil, dá para fazer na clínica, leva 15 minutos, para o clínico ajuda bastante, mas nós temos que tomar muito cuidado com esse teste. Já li vários artigos de pesquisa que às vezes ele pode dar falsos positivos. Então, com esse teste, nunca já querer entrar com tratamento. Esperar o segundo para confirmar e entrar com o tratamento certo. Saindo ele, você já pode começar a ter uma conversa com o proprietário, mas espera ou a RIF, ou ELISA, ou um PCR, para confirmar se de fato o animal é positivo para a doença. Então, aqui, esse daqui é o do Biomanguinhos, que é o Ministério da Saúde nos mostra. Então, esse daqui é nessa plaquinha, que é onde vai ser colocado a solução tampão, o soro, o sangue, e que vai dar o resultado. Aqui, no caso, o Apollo é um animal positivo, ele deve ter sido através de campanhas de vacinação, que acontece muito de fazer esses Então, o Ministério da Saúde regulamenta com o diagnóstico oficial a triagem pelo teste Dual Path Platform, o DDP, e disponibilizado pela Biomanguinhos, e como confirmatório o teste de ensaio imunocromático, o ELISA. Os métodos sorológicos costumam ser menos trabalhosos e invasivos, o que contribui muito para sua ampla utilização. Eles são menos específicos que os diretos e podem apresentar as reações cruzadas, que foi o que eu disse anteriormente, com matecruse ou outra doença de protozoário. O diagnóstico ele pode ser instituído pelo emprego de exames histopatológico, imunocitoistoquímico, intradermorreação, que é a avaliação da resposta imune celular cutânea por meio de uma reação de hipersensibilidade tardia, o citometria de fluxo para detecção de proporção dos linfonodos CD4+, CD8+, o cultivo de parasita, inoculação experimental em animais de laboratório. A inoculação experimental em animais de laboratório, o xenodiagnóstico, vai inocular em hamster e vai demorar em torno de 3 meses para poder fazer um imprint dos órgãos desse animal e ver se tem uma infecção da doença. Então, ele é um teste um pouco tardio para a resposta que a gente precisa. Olha, uma RIF fica pronta em 24 horas, nós podemos fazer. Então, é uma diferença de tempo muito grande essa. Os métodos parasitológicos, eles apresentam uma alta especificidade, com um exemplo, a punção de linfonodo. Você pode ter ele mesmo no seu consultório, no caso, se você tiver um microscópio, você pode fazer a punção com agulha e seringa do um linfonodo que estiver mais alterado, passar para a lâmina e corar com um panótipo, secar, colocar no microscópio e ler, e perceber se vai ter a presença das amastigotas.
a sensibilidade dele está relacionada com a carga parasitária do animal infectado e pode variar a função da amostra coletada, do tempo decorrido após a infecção e do momento da realização do exame. Por isso que ele não é, se o der negativo, não significa que o animal não tenha a infecção da doença. Ele vai procurar a mastigota pelo método direto e pode ser curado pelo panótipo, urgência e com a microscopia óptica, com um aumento de 100 vezes, com imersão. Então, aqui nós podemos observar o exame citológico de linfonodo de cão de leishmaniose visceral. A presença de formas de mastigota de leishmania SP extracelulares. E a B forma a mastigota de leishmania SP localizada no interior do macrófago, onde está circulado. E essa coloração foi o do panótipo. Então, a pessoa tem que ter uma grande experiência para poder ver, porque é uma coisa muito pequenininha no microscópio, então, e tem que olhar todos os campos, é importante. No mínimo 20 campos tem que ser observado, para ver se há presença ou não. Eu indicaria olhar tudo, porque vai que só em um campo tem, por conta da baixa carga parasitária, porque nós não sabemos em que etapa está da doença no animal. Então, nós chegamos ao PCR, que ele vai permitir identificar e ampliar sequências de DNA do parasito e ampliá-las a partir de material oriundo de diversos tecidos, de órgãos linfóides, biópsias cutâneas, suave de conjuntiva, sangue, líquor e vetor. É considerado um método diagnóstico mais sensível nas fases iniciais de infecção, particularmente o material oriundo de órgãos linfóides. Na veterinária, a gente tem essa dificuldade de estar abrindo o animal para fazer uma biópsia do fígado, do rim, ou de algum outro órgão linfóide. Então, nós sempre, assim, vai ser um resultado mais fidedigno se for uma punção de líquor de medula. Geralmente, a de sangue não dá muito certo. Nós sempre pedimos no laboratório para ser a punção do líquor de medula para ter uma maior fidedignidade do resultado. A técnica de PCR empregada em tempo real, que há várias técnicas de PCR, mas a de tempo real ela apresenta uma maior sensibilidade comparando com as convencionais. O risco de contaminação da amostra é menor, tendo em vista de se tratar de uma técnica fechada. Por meio dela, pode-se quantificar a carga parasitária pela possibilidade de se determinar o número de cópias de DNA presente na amostra biológica, que pode ser importante quando o monitoramento do paciente sob a terapia ou pós o tratamento da leishmaniose visceral canina. Então, o PCR ele é um exame muito bom, ele é muito ele vai direto no DNA para ver como que tá, se tem a presença do parasita ou não. Só que é um método muito caro ainda, para chegar a grande parte da população. Aqui nessa foto, o começo do PCR, porque é desde uma extração do material, nós recebemos o líquor, tiramos uma pequena parte, daí nós vamos extrair o DNA, depois nós vamos para outra parte, onde nós vamos colocar uma mistura com os primers e outras coisas, que assim vai passar depois por um termociclador, e depois desse termo a gente passa para o gel de agarose, onde a gente vai ter a leitura do resultado. Mas eu vou estar passando um vídeo que eu acho que fica mais claro para entender como que é esse diagnóstico, porque ele é bem difícil perto dos outros. Eu lembro também na graduação que quando a minha professora começou a explicar, eu falei, meu Deus, eu nunca vou aprender a fazer isso. E depois na residência, a gente vai pegando experiência e ver que não é isso, que não é dessa maneira, né? Então, aqui na figura A é uma espécie de Leishmania chagas e na B é a brasiliense.
E nós podemos observar que o número 1, tanto na figura A como B, vai ser o controle, onde vai estar mostrando onde vai ser positivo da amostra, do controle. A amostra número 2, nós podemos observar que houve ali a coloração, o marcador dela. Então, esse animal da amostra 2, ele é um animal que há presença. Aqui na amostra B, o animal número 4, ele tem uma marca mais clarinha, mas há uma marca, então ele também é positivo para a leishmaniose brasiliense. É interessante fazer o PCR para saber qual leishmania é, porque quando for colocada no gel, terá as amostras, e aí nós podemos comparar com qual delas haverá coloração, uma do lado da outra. Então, nós vamos saber se ela qual é a espécie dela. Para um eficiente controle de vigilância da leishmaniose visceral canina, as unidades de vigilância de zoonoses devem considerar a relevância dos diagnósticos clínico, epidemiológico e laboratorial. Eu acho que tudo tem que ter a união dos três. Por quê? O clínico é se há a presença dos sinais clínicos ou não. Tudo bem, tem os animais assintomáticos, mas para os animais que têm os sinais clínicos, já pode passar aí pedindo os exames. E observar onde ele mora, porque às vezes ele não tem o sinal clínico, como que nós vimos que tem uma grande porcentagem de animais que são assintomáticos, mas ele é de uma e ele fez o exame, tudo porque ele era de Bauru, ele foi fazer apenas um check-up, mas pediram leishmaniose por conta de Bauru ser uma região endêmica. E o laboratorial, que é o que vai dar a certeza da doença ou não. Tratamento. Agora uma parte complicada. Tratar ou não tratar? De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o mapa, os medicamentos humanos como anfotericina B, anfotericina lipossomal e antimoniato são medicamentos não registrados. Então, não pode usar em animal. Ele é só para uso humano. Isso foi usado na portaria Anvisa Mapa Interministerial de número 1426, de 11 de julho de 2008. Diante deste cenário, a maioria dos cães com diagnóstico positivos no país eram submetidos à eutanásia, sendo esta uma medida de controle recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Mas a própria entidade reconhece que os cães existe um valor afetivo, econômico e prático com eles. Por isso que não pode fazer indiscriminadamente a eutanásia. Não é porque saiu um resultado e já vai fazer a eutanásia. E alguns estudos contestam a eficácia desse tratamento eutanásia, porque apesar dessa medida ser usada, não tem uma diminuição na transmissão da doença. Continua o mesmo número de casos, apesar de tantos animais que já foram eutanasiados. Então, no ano de 2016, antes a eutanásia era uma alternativa. Agora existe outra para a leishmaniose. Então, no ano de 2016, o medicamento Milteforam, ele é produzido pela empresa Virbac, foi registrado pelo MAPA e autorizado para o tratamento da leishmaniose visceral canina no país. Porém, ainda continua uma grande problemática. Não tem a cura parasitológica, só a clínica. Muitos animais vão ficar melhores das lesões, tudo, só que eles ainda vão ser reservatórios da doença. Se não tiver os cuidados, não adianta, vai continuar sendo um transmissor. Se chegar um vetor, picar ele, picar você, você pega a doença. Infelizmente. Mas eu já vejo que há uma luz no fim do túnel, antes não tinha nada, né? E para alguns animais, a cura clínica foi fantástica, que nós podemos observar a Madonna antes e depois, como teve uma mudança na pele dela, na coloração. O Nereu também
teve uma mudança nas lesões na cabeça dele e também da Rosana. É muito nítida essa mudança com essa medicação. Mas também vale a lembrar aos clínicos que proprietário é esse? Ele é cuidadoso? Ele vai dar medicação corretamente? Ele vai fazer os cuidados? Ele vai usar a coleira para não ter perigo do flebotomínio picar o animal? Então, isso é muito difícil, porque tem proprietários que não levam a sério, que não dão a medicação correta, que não fazem. Fora que o milteforam, infelizmente, ele ainda é muito caro. São poucos proprietários que podem adquirir ele. Então, na nossa conduta como veterinário, a gente tem que ver todos os prós e os contras para entrar com o tratamento para o animal. Meu lado dona de cachorro, eu fico muito feliz. Logicamente, ia querer usar muito, mas no meu lado veterinária de saúde pública, eu fico preocupada com o tipo de proprietário que vai estar fazendo isso. Por isso que é muito importante ter um termo no seu consultório que a pessoa assine falando que vai fazer o tratamento corretamente, que não adianta. E também, ainda não há uma conduta correta. Tem pessoas que usam o milteforam uma vez por ano, outras a cada 6 meses. Eu acredito que deve haver os exames. Deve fazer o ELISA, o que achar melhor, para observar a quantidade da carga parasitária no animal. Se tiver mais baixa, usa uma vez no ano. Se tiver mais alta, usa 2 vezes, a cada 6 meses. Então, isso vai depender muito de animal para animal. E há quem use outras coisas junto com o tratamento, como o alopurinol. Esses não estão, eu nem coloquei nos slides, porque eles não são preconizados pelo Ministério. Mas eles não são totalmente, as pessoas usam, porque o alopurinol, ele é para tratamento de gota em humanos, ele não é para o de leishmaniose. Então, algumas pessoas usam junto. E também, como prevenção e tratamento, usa-se a Leishtek, a vacina, que ela é comercializada pela Ertap Saúde Animal e ela está disponível no mercado brasileiro. Segundo a instrução normativa número 31, de 9 de julho de 2007, esta deve ser tomada como uma proteção individual para os cães, e não como uma estratégia de controle da doença em humanos, visto que não existem provas suficientes sobre a efetividade da vacina na redução de casos humanos da doença. É uma vacina cara, não são todos os proprietários, e a eficiência dela não é tão grande como uma V10. Infelizmente, ela não tem essa eficiência de 100% de proteção. Só que quem está em área endêmica, no caso do Bauru, não sei onde cada um está, eu acho muito válido fazer a vacinação. É de grande importância para evitar a doença. Eu tenho 6 cães e todos os meus são vacinados. Eu sei que é caro, esses tempos eu revacinei todo mundo, gastei bastante, é duro para o nosso bolso isso, mas é uma forma de proteção. Porém, não são todos os proprietários que vão conseguir usar a vacina. Alguns estudos demonstraram que animais vacinados foram infectados, apresentaram uma redução na transmissibilidade do parasito para o flebotomínio. Porém, são estudos a ser realizados para comprovar a efetividade da vacina, a transmissão humana da doença. Por isso que se o animal estiver infectado, vale a pena, assim, se o proprietário tiver condição, dar o milteforam, fazer a vacinação e a coleira. Porque a coleira, ela vai ser para expelir, né? Ela vai estar lá para proteger o animal do flebotomínio. E o que eu concluo? Que diante de tantos recursos de exames diretos e indiretos para a realização do diagnóstico precoce da leishmaniose visceral, uma doença de forte impacto em pleno crescimento no país, é obrigação do médico veterinário ter conhecimentos dos principais métodos utilizados. Novas técnicas estão sendo estudadas com o objetivo de obter
o diagnóstico cada vez mais cedo. Ainda existem dúvidas e oportunidades para o aprimoramento destes métodos. Por isso, os pesquisadores devem investir no estudo quanto à eficiência desses métodos, o seu aprimoramento, padronização de passos ou estudos de novos métodos dentro da biologia molecular, visando dar um passo à frente neste contexto. Então, é muito importante o veterinário saber. Eu acredito que também, se você tem dúvida quanto ao resultado laboratorial, ligar para o laboratório, conversar com quem fez o exame, porque essa ligação vai ajudar muito por conta dos títulos. Às vezes a gente não entende muito o que é um título diferente, porque que dá um para... Às vezes no resultado sai, deu 1 para 40. O que é isso? Vale então muito ligar no laboratório, conversar, falar o que é, o que não foi, se é conversar sobre o que é o IgG, a IgM, para conseguir um tratamento. Eu acho muito válido para a gente saber tratar a doença, a gente ter esse conhecimento extra. Ajuda muito. E quem tiver aí na área de pesquisa, quem se interessar, quiser correr atrás de novas técnicas, eu acho que é muito válido, porque é uma doença que, querendo ou não, ela é endêmica, ela não há uma diminuição dela, infelizmente. Então, tudo que vier a mais vai ser bom. E um dos grandes problemas para o tratamento é o alto custo dos animais. Poucos proprietários eles vão ter o poder aquisitivo para manter o uso contínuo e também são poucos que vão ser parceiros de cuidar dos seus animais. Muitos vão esquecer. Tem pessoas que esquecem de tomar remédio de pressão delas mesmo. Imagina do animal. É muito triste isso. E vale ressaltar algumas maneiras do controle de leishmania visceral humana e a canina, que são direcionadas através de ações da sociedade como medidas de controle de prevenção em cães, referente ao uso de coleiras contra o protozoário, vacinação e tratamento de cães que contribuem para a minimização da ocorrência dessa doença. Se todo mundo fizer a sua parte, eu creio que esse quadro do Brasil estar entre os países com mais casos possa mudar. Mas, por enquanto, está meio difícil ainda. E eu agradeço a oportunidade do Grupo GEPA de ter me convidado para estar aqui falando um pouco com vocês. E agora eu vou passar um vídeo para ficar mais fácil de vocês entenderem. Esse aqui é o Elisa. Apareceu para vocês? Apareceu sim. Então tá, vou colocar, obrigada.
Vou colocar aqui agora onde vai interessar mais. Agora eu vou colocar a técnica de PCR.
Gostaria de agradecer novamente à Nássera por ter aceito o nosso convite, pela excelente palestra, e gostaria de dar início às perguntas. Se o tutor ele não tiver condições de pagar pelo tratamento, o que é indicado fazer? Eu acho que seu microfone está desligado. Agora vocês me ouvem? Agora sim. Então tá. Então, sobre a pergunta, se o proprietário não tem como. É difícil, porque o que vocês vão poder fazer? Ainda não tem nenhuma normativa do governo de estar ajudando. Eu acho que poderia tentar, através de alguma ONG, tentar algum desconto com o fabricante, alguma coisa assim. A gente tentar, né, se colocar no lugar do proprietário que está sofrendo pelo animal. Se ele é um proprietário que vai estar cuidando do animal, que vai estar lá, eu acho que vale a pena a gente tentar, de alguma forma, ajudar. Mas é muito difícil. É muito difícil mesmo. A gente pode tentar, não sei, hoje em dia tantas vaquinhas, né? Tentar para um primeiro tratamento, aí tenta com o allopurinol, que é um valor mais acessível, mantendo e vai vendo a carga parasitária, mas é muito difícil isso. E usar sempre colocar a coleira. A coleira, algumas têm algum alto custo, mas tem algumas que têm um preço mais acessível, mas sempre tentar o animal estar com ela, porque pelo menos vai repelir o vetor, o que já ajuda bastante. Certo. E a próxima em casos de animais positivos que são tratados e utilizam a coleira corretamente, a gente pode tranquilizar o proprietário em relação ao risco de transmissão, ou ainda corre o risco de transmissão para o proprietário e para outros animais. Se ele está usando a coleira corretamente, fazendo o tratamento, usando a vacinação ou não, né? Pode falar, sim, que tranquilo. Só que vamos lembrar o proprietário de 6 em 6 meses, 3 em 3 meses, tem que estar trocando essa coleira, porque aí é um animal que é devidamente positivo. Então, para ter cuidado, é importante ter essa troca certa da coleira, porque se passa o efeito dela, corremos o risco de estar passando a doença. Se chegar um vetor e picar o animal, a coleira não estiver funcionando e picar a pessoa pode ter a doença, sim. Então, é sempre pegar o paciente, o proprietário que tiver o cachorro positivo, vai ter que ser um proprietário que a gente vai ter que olhar com outros olhos. A gente vai ter que ter um cuidado especial sobre ele, porque a gente tem que ficar em cima, porque é um perigo de saúde pública. Ver se o proprietário está cumprindo com o que foi combinado no consultório. Por isso que eu sempre falo, ter um termo no seu consultório para ele assinar falando que ele vai fazer isso. E ter uma cópia para você e uma para ele. Certo.
E a última pergunta é: existe algum tratamento com outras medicações, como exemplo, sendo uma medicação formulada? Então, tem pessoas que utilizam, mas o que é preconizado pelo Ministério da Saúde e da Agricultura, ou MAPA, é o milteforam. Se você for procurar, tal. Agora, se você manda manipular alguma coisa e tem a presença de algum medicamento que é proibido, você já não vai estar seguindo o Ministério da Saúde corretamente. Então, eu acho meio preocupante usar. Nós podemos usar algumas coisas que ajudam para estar tratando, não sei, pode ser para estar ajudando na imunidade, tem gente que usa várias coisas. Só que para tratamento mesmo, o que é preconizado é o milteforam. Isso a gente não pode nem discutir, a gente tem que agradecer de ter, porque antes era só aceito a eutanásia, né? E quem tratasse o animal era um risco, tanto para o proprietário como para o animal. Então, eu acho muito certo usar o que a gente pode. Não tá abusando de outros medicamentos e correndo outros riscos. Por que que a gente fala? Por que que eles não querem usar outras medicações? Porque o que é usado no homem, se for usado no animal, pode criar resistência. E o que que vai usar no homem? Esse é o problema. Mas eu acredito que é bom usar o milteforam, não partir para essas terapias, só utilizá-las como extras. Bom, certinho. Gostaria de agradecer novamente a sua presença e a sua excelente palestra. Fala para o pessoal continuar aí que vai ter os sorteios ainda. Muito obrigada, doutora Nássia. Obrigada a vocês. Boa noite, pessoal. Obrigada mais uma vez, todo mundo que está aqui com a gente. Mais uma vez, a gente pede desculpas pela instabilidade que teve da internet, lá no YouTube. Em relação à palestra de amanhã, todas as informações a gente vai ainda verificar o que aconteceu, então todas as informações vão ser passadas para vocês lá no Instagram, no GE Polimark, fiquem de olho lá, para saber sobre a palestra de amanhã, tudo certinho. E agora a gente vai realizar o sorteio. Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente fazer o sorteio. Então, são 5 prêmios hoje, novamente. É um kit Premier, um kit da Special Dog, uma inscrição no Bulavet por 1 ano, um kit da Avancil e um curso de farmacologia da Atuale. Lembrando que todo mundo que se inscreveu no sorteio aí pelo link no chat, se tiver 75% de presença nas palestras, vai ganhar 2 meses de assinatura da Revista Clínica Veterinária. Então, vamos lá. Foram 88 pessoas que se inscreveram no sorteio. Vamos sortear o número agora. Os números. Foi o número 72, 87, 19, 45 e 67. Vamos ver quem são. Então, o número 72, ganhador do kit Premier, é a Ana Cristina Cabral. Parabéns, Ana Cristina, nossa equipe vai estar entrando em contato com você. Segundo ganhador do kit Special Dog é o número 87. Luana Canassa Alves. Parabéns, Luana. Nossa equipe também vai estar entrando em contato com você. O terceiro que ganhou é o número 19.
Caliene Melo de Andrade. Você tem sorte, hein, Caliene? Nossa equipe também vai estar entrando em contato com você. Agora, que ganhou uma inscrição do Bolavete por um ano. O quarto ganhador ganhou um kit da Vancil, é o número 45. Cristiane Machado Gurgel, se eu não me engano. Isso, Cristiane Machado. Parabéns, Cristiane, também vamos entrar em contato. E o último ganhador de um curso de farmacologia da Atuale é o número 67. A Núbia Camargo Calegari. Parabéns, Núbia. A nossa equipe vai entrar em contato com vocês todos, ou pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Fiquem atentos aí. Então é isso, pessoal. Fiquem atentos ao Instagram, que a gente vai avisar sobre a palestra de amanhã. Obrigada a todos vocês, obrigada aos palestrantes, e boa noite a todos.